Maio de 1718. Porto de Charleston. 8 navios meus bloqueavam a entrada da baía. 400 homens armados esperavam minha ordem. A cidade mais rica da América do Norte estava paralisada. E eu, Edward Teach, Barba Negra, o nome que fazia os capitães afundarem os próprios navios antes de me enfrentar, estava do outro lado dessa baía, assistindo os meus homens morrerem um por um. 40 deles, deitados, suando frio, com os olhos virados. E a única coisa que podia salvá-los estava dentro daquela cidade. Eu tinha poder suficiente para destruir aquele porto em menos de 1 hora. Os canhões estavam carregados. Os homens estavam prontos. O governador sabia disso. A cidade toda sabia disso. E mesmo assim eu não atirei. Não porque tivesse medo, não porque fosse fraco, mas porque destruir Charleston não me dava o que eu precisava. E o que eu precisava era simples. Uma caixa de limões. Você acha engraçado? Eu tinha 8 navios, 400 homens, artilharia suficiente para destruir um porto inteiro. E o único inimigo que eu não conseguia enfrentar era uma fruta. Porque no meio do oceano não existe limão, não existe laranja, não existe nada que cresça. O mar te dá peixe, vento e solidão. O que ele não te dá é o que mantém um homem vivo por dentro. E era exatamente isso que estava matando os meus homens. Não espadas, não canhões, não tempestades. Falta de vitamina C. O maior pirata do Atlântico derrotado por algo que qualquer vendedor de mercado em Charleston tinha de sobra. Isso é o mar. Ele não te mata com grandiosidade. Ele te mata com detalhes. E esse detalhe em particular eu já sabia o que era. Escorbuto. Todo mundo já ouviu essa palavra. Quase ninguém sabe o que ela realmente faz com um homem, mas eu já vi de perto o que essa doença faz. Não é uma morte rápida. Não é uma morte limpa. Começa pelos dentes, caem sozinhos, sem aviso, sem dor antes. Depois as gengivas apodrecem. Depois as feridas antigas reabrem cicatrizes de batalhas de anos atrás, de cortes que já tinham curado, de marcas que um homem carregava como memória, como orgulho de ter sobrevivido ao campo de batalha. O corpo começa a se desfazer de dentro para fora. Os ossos doem como se estivessem quebrando como vidro em câmera lenta. E o mais cruel de tudo, a mente permanece completamente lúcida até o fim. O homem sente cada segundo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que está morrendo e não consegue fazer nada. Era isso que estava acontecendo com os meus homens naquele momento. Homens que tinham atravessado o Atlântico comigo. Que tinham lutado ao meu lado em conveses escorregadios banhados de sangue, que tinham me seguido quando o mundo inteiro estava contra nós. Estavam morrendo por falta de vitamina C, e o tratamento estava a menos de 2 quilômetros de onde eu estava, dentro de uma cidade que eu poderia ter varrido do mapa. Você consegue imaginar essa sensação? Ter poder suficiente para destruir tudo, e não poder salvar ninguém. Mandei uma mensagem ao governador Robert Johnson, sem ameaças de destruição, sem exigências de ouro, uma negociação limpa. Me dê os remédios. Devolvo seus reféns vivos e intactos. Saio do porto. Você nunca mais me vê. Simples, direto, honesto. Sabe o que ele fez? Demorou 2 dias para responder. 2 dias enquanto eu esperava. 2 dias enquanto meus homens pioravam. 2 dias enquanto a cidade espalhava histórias sobre mim, torturas, saques, horrores que nunca aconteceram. O medo tem uma lógica própria. Ele não precisa de combustível. Ele cresce sozinho como um incêndio em uma floresta.
E enquanto Charleston entrava em pânico com monstros que só existiam na imaginação deles, eu estava sentado no meu navio, esperando, assistindo homens que confiaram em mim perderem a consciência um por um. No terceiro dia, o governador cedeu. Recebi o que precisava. Devolvi cada refém. Sem um arranhão, sem uma ameaça cumprida, sem uma gota de sangue derramada. E saí. O maior bloqueio naval da história colonial americana, resolvido com frutas cítricas e uma palavra cumprida. 6 meses depois, a Marinha Real Britânica me caçou até a morte, uma grande ironia do destino. Disseram que eu era um monstro sanguinário. Disseram que o mundo estava mais seguro sem mim. Disseram que eu merecia o que recebi. E talvez estivessem certo. Mas me digam uma coisa. Qual foi o último governador que devolveu o que prometeu? Qual foi o último almirante que poupou uma cidade que estava à sua mercê? Qual foi o último homem do Império que arriscou tudo pelos que estavam sob seu comando? Eu fiz tudo isso. E mesmo assim sou o vilão da história. Agora eu quero que você me diga quem você teria chamado de monstro se estivesse naquela baía naquele dia. Porque a resposta que você der vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre quem eu fui. E é exatamente aí que minha história começa